Seja muito bem-vinda ao podcast Terapeutizando. Eu sou a Audrey e ela é a Carol. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com a Roberta Melantes, terapeuta integrativa e dirigente espiritual. Conte mais sobre, Rô. É um prazer estar aqui. Primeiro quero agradecer, é uma honra dizer que participar desse projeto, ter recebido esse convite para participar e para abrir esse projeto. Fico muito feliz, muito honrada, muito grata pela oportunidade também de estar aqui. E ser dirigente espiritual e ser terapeuta integrativa, né? A gente separa os nomes porque realmente existe, né, uma diferença, e eu gosto de dizer sobre as duas coisas, né, que eu sou dirigente espiritual e que eu sou terapeuta integrativa, porque eu acho que em cada uma das coisas, em cada um dos nomes, a gente faz um trabalho diferente, né? É tudo junto, mas não é a mesma coisa, em resumo. Então a gente acaba separando mesmo, né, os nomes. Mas falando um pouquinho, né, do ser terapeuta integrativa e do ser dirigente espiritual, eu acho que durante bastante tempo eu me perguntei sobre isso, né, e sobre essa diferença entre uma coisa e outra. E hoje eu acho que também quando eu comecei dentro das terapias, eu percebi que eu tinha um certo bloqueio de dizer que eu era dirigente espiritual. Porque na minha cabeça o que acontecia, né? Eu falava, bom, se eu disser que eu sou dirigente espiritual, as pessoas vão vincular uma parte religiosa com o meu trabalho. Uhum. Então eu evitava dizer isso, eu falava só que eu era terapeuta integrativa. Mas na verdade eu sou dirigente espiritual primeiro, né? Antes de ser terapeuta integrativa. Então eu falei, não, eu mesmo tô me bloqueando, né? Eu mesmo tô dizendo alguma coisa, tentando esconder alguma coisa, por uma preocupação que a gente fala que é uma crença limitante, né? Uhum. Por uma preocupação que na verdade não existe, porque a gente sabe que quem vem é quem tem que vir, é quem se afiniza com aquilo que a gente né? É uma troca esse trabalho nesse sentido. Então só vai vir quem se afiniza com a gente mesmo. E é válido a gente falar que eu e ela a gente passa com a Roberta e esse ponto é um ponto importantíssimo, né? Pelo menos pra mim, passei com várias outras já, mas por ela ter esse lado, né? Sim. De pegar as coisas que não é que ela fala, né? Não, veio aqui pra mim, isso daí é ansiedade. Eu tô ouvindo aqui, ó. Você tá ouvindo? Aí você fala, putz, já é isso mesmo. Exatamente, então isso conta muito, né? Isso faz parte, né, de quem você é. E é incrível. E dessa última vez que eu tava passando com a Rô, eu fiz assim, mas Rô, isso daí que você aprendeu, né? De que curso você pegou? Porque a gente vai fazendo vários cursos pra ter esse conhecimento, né? E aí, de onde que veio isso? Eu falei, então... Nasci, né? É meu. Tá. Só assim, né? Eu sempre tive muito essa questão da intuição, né? É que até a gente aprender a lidar com isso é muito difícil. Porque, em contrapartida, eu também sou, hoje um pouco menos, mas eu também sou muito racional. E trabalhei muito tempo dentro de um mundo onde exigia essa racionalidade, né? Então, para eu conseguir equilibrar as duas coisas, né, entre a intuição e a razão, para entender o que era coisa da minha cabeça e o que não era, e tentar contextualizar tudo, que acho que o mais difícil de quando você trabalha dentro da racionalidade é isso, né? Você tem a intuição, mas você procura racionalizar aquela intuição. Sim. E aí é onde você acaba se perdendo, porque às vezes não tem link, né? Não, é só coisa da minha cabeça. Aí você deixa pra lá e você fala... não era, né? Eu intuí isso e ignorei. E isso acontece todo dia com todo mundo. Sim. A gente vai aprendendo... Eu tô aprendendo aos poucos. Isso. A desenvolver, né? E começa pelo sentir. A intuição, ela começa aqui, né? No cardíaco, no nosso coração. E depois ela vem pra cá. O inverso seria o racional. Tipo, aqui, depois exatamente. Entendi. Porque aí eu sinto primeiro e depois aquilo se transforma numa forma pensamento. Né? Depois eu penso. Então, primeiro eu tenho que sentir aqui. E isso é um trabalho mais complicado, né? Acho que isso é o que acaba complicando um pouco mais. Exato. E falando um pouquinho, né? Me apresentando agora propriamente, porque a gente tá falando aqui, nem me apresentei. Eu trabalho dentro da terapia integrativa com algumas técnicas, né?
essa questão do desenvolvimento, do despertar e do olhar terapêutico faz parte de mim, enquanto dirigente espiritual e enquanto terapeuta, nas duas coisas. E as ferramentas que eu trabalho, que eu me afinizo dentro desse mundo, desse universo, são as ferramentas que vêm da natureza, né? E de onde que começou? O conhecimento com as ferramentas? Bom, eu trabalho com o reiki xamânico, com florais de Bach, com as ervas e com toda a espiritualidade através dessa questão da intuição e do sentir mesmo. E o começo de tudo foi com o reiki xamânico, né? Eu trabalhava no mundo corporativo, eu fiquei 20 anos no mundo corporativo. E aí, num determinado momento, né, mais no finalzinho desse meu período no mundo corporativo, quando eu falo finalzinho, assim, só pra gente entender nessa questão de tempo, acho que foi dos últimos 5 anos pra frente. Caraca, né? Bastante até, né? Que eu comecei sutilmente a perceber que alguma coisa ali não fazia mais sentido pra mim. Você já estava sentindo que não estava mais... Intuição. Era muito sutil, muito sutil. Mas eu já percebia... Sabe aquela questão de você sair sempre com aquela sensação de que você não fez nada? E eu trabalhava muito, muito, assim. Já cheguei a virar 24 horas trabalhando. Eu era workaholic mesmo, sabe? Caraca. Tinha muita responsabilidade dentro desse trabalho, né? E sair achando que não trabalhou nada, não fiz nada. E eu saía com essa sensação. Às vezes esgotada fisicamente, mentalmente. Mas aqui dentro de mim tinha um vazio, assim, uma sensação de que eu não conseguia enxergar a minha contribuição ali dentro do trabalho, sabe? E é engraçado isso porque eu percebia que talvez por não enxergar essa contribuição e por não entender como eu poderia fazer diferente ou me doar de uma forma diferente, enfim, eu acabava que... não recebendo esse reconhecimento dentro do trabalho. Então, quando eu olho para a minha jornada dentro do mundo corporativo versus o crescimento de carreira, né, dentro das empresas, eu quase não tive. Eu ficava o máximo que eu fiquei numa empresa foi 3 anos. Então eu ia pulando de empresa para empresa, ficava 1 ano, 1 ano e meio, saía. Conhecemos bem. A gente conhece a história, né? Porque é isso, eu sempre tinha aquela sensação de que ou eu tava fazendo muito e não tava sendo reconhecida pelo meu trabalho, ou eu tava fazendo pouco e não enxergava um sentido por aquilo que eu tava fazendo. Então, foi nos últimos 5 anos isso começou a ficar gritante dentro de mim. E foi aí onde eu adoeci. Então, eu comecei a ter crises de asma constante, comecei a ter infecções urinárias constantemente, e aí eu percebi que alguma coisa estava errada. Não fazia o mínimo link entre o trabalho que eu faço hoje, esse sentido para a vida que eu tenho hoje, com o mundo corporativo. Tá. Não fazia esse link. Dizer que foi um plim que aconteceu e eu falei, não, agora vou ser terapeuta. Ai, quem dera, mentira, né? não, foi nada disso. Eu penei ali, fiquei internada 10 dias, 5 dias, 7 dias, com internações longas. E dentro dessas internações era onde eu me perguntava, meu Deus, o que será que tá faltando? Por que eu tô passando por isso? Eu não tô conseguindo entender por que eu tô passando por isso. E eu me perguntei isso por várias vezes. Até que eu simplesmente falei, bom, eu não tô entendendo por que eu tô passando por isso, eu não tô conseguindo identificar, então seja o que Deus quiser. Assim, vou passar o processo que eu tenho, porque eu ficava querendo trabalhar mesmo internada. Uau. Queria que meu notebook tivesse lá, né? Pra quem trabalhava 24 horas, como você desconecta assim, Pois é. de uma hora pra outra? Você não consegue. Eu ficava lá, deitada na cama do hospital, O que eu vou no trabalho. fazer? O que eu vou fazer se eu só fazia isso, né? E eu pensava assim, meu Deus, mas se eu precisar mudar de área, eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei trabalhar de outra coisa se não for dentro da área administrativa. Eu sou formada em administração de empresa, né? E aí eu pensei, bom, já sei. Então eu vou procurar uma pós-graduação. E aí eu busquei, bem no comecinho da pandemia, eu busquei, né, uma pós-graduação para fazer pós. E acho que essa pós também fez muito parte, assim... Você chegou a fazer? Comecei. Tá. Comecei a fazer pós na GV. Uma MBA eu comecei a fazer na GV.
dentro de gestão de pessoas. Era o antigo curso da GV de gestão de pessoas, que passou a ter um outro nome agora. Tem um outro nome, mas que é com base nessa questão de olhar para o ser humano. Então tinha PNL, tinha várias técnicas e várias formas de olhar para o ser humano mentalmente e emocionalmente. Então ali já foi um plim, começando, né? Mas aí chegou a pandemia e eu tive que trancar a matrícula, porque não dava para eu continuar pagando. E quando chegou a pandemia, no início de março de 2020, foi quando eu, coincidentemente, voltei pro trabalho, depois de mais de um mês afastada do trabalho. Fiquei afastada pelo INSS e tal, e voltei. E quando eu voltei pro trabalho, uma semana depois eu fui desligada da empresa. Eu voltei pro trabalho, tinha começado o curso do Reiki Xamânico, fiz o curso de Reiki Xamânico, me apaixonei pelo curso, tinha feito no mesmo lugar antes um curso que chama O Poder Oculto das Ervas. Incrível. E isso foi tudo sementinha plantada, vocês percebem, né? Sim. Plantou uma sementinha ali. Nada é por acaso que as coisas até acontecem, mesmo né? a asma, né? Porque pega no nosso chakra cardíaco. Então já era um tinha ali, Exatamente. Né? Olha pra esse lugar. Exatamente. Muito bom. Só que quando a gente não tem o conhecimento, fica mais difícil da gente identificar esses sinais, sim. né? Ou quando a gente tá totalmente desconectada, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu sou muito grata pelo período que eu passei no mundo corporativo, eu aprendi muita coisa, conheci muita gente especial, fui muito feliz nesse período que eu passei lá. Mas é aquilo, né? Como tudo na vida, as coisas acabam. Foi um ciclo que encerrou, exatamente. E você falou sobre o reiki xamânico. Tem outro reiki também, não tem? Tem o reiki Usui, né? Que é o reiki de diferença? Mikao Usui, né? Foi criado por Mikao Usui, por isso que chama reiki Usui. O reiki Usui, ele é uma técnica oriental, né? Então ele vem desse lugar, né? Do Oriente, aí da parte oriental. E eu percebo a diferença dos dois, é bem essa questão da energia mesmo. O Reiki Usui, eu sinto uma energia mais tranquila, né? Como o significado do Reiki, que significa cura com as mãos. Então ele também tem essa questão da imposição de mãos. Tem algumas simbologias, assim como no Reiki Xamânico também tem. Só que dentro do Reiki Xamânico, por exemplo, a gente tem a liberdade de usar ervas, cristais, cachimbo, maraca, porque o Reiki Xamânico vem da vertente indígena, né? Vem dos índios, vem trazido dos índios. Então, essa é a diferença. Quando a gente olha para o Reiki Usui, a gente tem uma técnica, vou usar a palavra engessada, né? Só para a gente conseguir contextualizar. Mas é assim, é a imposição das mãos por um tempo. Então oriental, né? Eles são mais mesmo. Então 5 minutos em cada ponto e tal. E o Reiki Xamânico não, você tem uma certa liberdade. E isso foi o que me atraiu e me chamou muito no Reiki Xamânico. Porque no curso, quando eu tava aplicando o Reiki, depois finalizou o curso e cada um começou a aplicar em si. E eu me lembro que quando eu fui aplicar no rapaz, era um rapaz, eu fiquei com a parte das pernas. Teve uma parte que ficou com a parte de cima, né, do tronco pra cima, e eu fiquei com o tronco pra baixo. E eu me lembro que na minha intuição me vinha assim: trabalha nas pernas dele, porque a vida dele precisa caminhar. Uau! E eu, assim, ninguém falou sobre a vida lá, né? E eu pensei comigo, tá bom. Então eu coloquei a mão lá e pensei isso, e aí fui pegando algumas ervas que tinham lá disponíveis, fui usando o cachimbo, né? Eu já tinha uma familiaridade com o cachimbo por conta do benzimento. No benzimento eu uso o cachimbo. Como dirigente, né? Como dirigente, então já era benzedeira já fazia um tempo. E aí fui fazendo e aplicando e me veio essa mensagem, terminamos lá e tal. E aí no final cada um foi contando e eu falei isso pra ele. Eu falei, olha, eu trabalhei aqui nas pernas. E ele começou a dar risada. Ele deu risada e fez assim, nossa, e era isso que eu mais precisava. Uau! De tudo que eu vim buscar aqui hoje, eu me sinto perdido. E por me sentir perdido, eu não consigo caminhar. Eu acredito muito, porque assim, não é à toa que a gente passa com ela. Sim. Porque a gente também tem essa experiência, né? Essa vivência.
das coisas que acontecem lá dentro da sala terapêutica. Sim. E aí ela fala assim, eu vi, o que você sentiu? Assim, assim, assado. Eu vi isso. Você fala, tá. Era isso aí mesmo. ela faz aquela pergunta-chave, aí você fala, quem mandou? Por quê? Como assim? Por que você tá Cadê falando a pessoa aí? que tá falando com você, né? Cadê o canal que a gente não tá vendo? Tá ligado aonde, né? Exatamente. Do nada, você tá falando de uma, você tá falando da planta, do nada ela vem, então, mas e aquele quadro? Eu vou até falar sobre o floral de Bach, né? Perguntar se é medicamento ou não, porque você faz esse trabalho nos seus atendimentos. E é engraçado como a gente sente a diferença. Muito. A gente acaba usando, né, de 10 a 15 dias, mais ou menos. Sim. E nesse período muda tanta coisa do ponto que a gente tá pro outro. Em um atendimento, falando, então tá lá cavucando, não tá achando. Aí daqui a pouco ela faz aquela pergunta, você fala, agora você vai ficar perdida pra achar os florais de Bach. Aí começa a entrar nesse floral. É isso que você queria, né? Você queria essa resposta aí. Os florais, respondendo a pergunta, não é um medicamento, mas eu durante muito tempo, quando alguém me perguntava, Roberta, mas o floral é remédio? Né? A minha avó fala pra mim, mas filha, Roberta, você já fez o meu remédio? Ela fala pra mim, você já fez? Porque ela toma o floral e eu faço o floral dela. Ela fala, Roberta, eu tô precisando do meu remédio. Bonitinha. E durante muito tempo eu fiquei com vontade de falar pra ela, vó, mas não é remédio, floral não é remédio. E aí eu falei, bom, peraí, eu gosto muito de procurar o significado das palavras. Perfeito. E até por isso que eu me afinizo muito com a filosofia também, né? Que fala sobre o significado com profundidade de cada palavra. E esses dias eu fui procurar o significado de remédio. E remédio é tudo aquilo que cura. Até na água, né? Tipo, pode ser remédio. Sim, até na água. Falei, então sim, floral de Bach não é medicamento, né? Porque não é indicado por nenhum médico. Sim. Eu não sou médica, então, né? Não é. Eu sou terapeuta com olhar voltado para os florais de Bach, né? Eu sou especialista em florais de Bach, eu tenho um curso de formação e uma especialização em florais de Bach. Então, o meu olhar terapêutico, ele traz muito dos florais de Bach. Mas, e aí eu posso dizer que sim, é um remédio, porque cura, né? É um remédio onde a gente olha para o sistema mental, emocional e comportamental. E muito, né? É muito. E isso influencia no físico. Eu acho sempre importante a gente dizer sobre os florais nesse sentido, porque tem muita gente que me procura com uma expectativa de atuar no físico, né? Alberto, eu tenho sentido muita dor de cabeça, eu tô vindo aqui porque o que tem me incomodado são as minhas dores nas pernas, nas costas. E mesmo quando a pessoa me traz esse olhar, eu acho que o meu papel é dizer para ela que o nosso foco não vai ser resolver a dor na perna ou a dor de cabeça, mas que a gente vai entender qual é a profundidade disso, de onde essa dor na perna vem, né? E aí a gente precisa entender, por que ela te incomoda? Por que essa dor na perna te incomoda? Alberto, porque eu acho que ela me limita, me impede. Antes eu fazia tanta coisa, agora com essa dor na perna eu não consigo resolver minhas coisas. Tá aí. Percebe? Né? Então, são várias palavras-chaves. Exatamente. E aí a própria pessoa vai trazendo. E aí a gente começa o trabalho investigativo, exatamente, né? De onde começou, quando você percebeu, Aí e vamos desenrolando aí chega isso. ela falando uma coisa e depois você vê que é outra, né? Pode ser assim também. Exatamente. A gente chegou lá falando uma coisa e no final fala, não era nada disso, né? Outra coisa. E é sempre o que eu falo. Às vezes tem algumas pessoas que olham para essa questão dos florais de Bach sempre com um sentido de focar em uma coisa superficial, né? Eu, no começo, para ganhar dinheiro, tentei fazer isso nos meus atendimentos. Atender a pessoa e focar na dor de cabeça dela e fazer um remédio para aquela dor de cabeça. Só que isso não sou eu. Aí eu falei, Roberta, não adianta, não adianta. Não tá fazendo sentido. Não faz sentido, porque eu não conseguia, em sala, atender aquela pessoa assim superficialmente e fazer uma fórmula floral para aquilo. Eu não conseguia. Eu sempre começava a olhar com mais profundidade, né? Tanto que, mais do que a gente falar sobre técnicas, e acho que isso vale para quem quer ser terapeuta, né? Quem tá assistindo a gente e que quer ser terapeuta,
e que tá pensando, puta, mas por onde eu começo? Não começa por nenhuma técnica. Começa desenvolvendo um olhar terapêutico. Isso muda tudo, né? Muda. Porque só daí você vai entender qual é a técnica que faz sentido pra você. Faz muito sentido. Começa se conhecendo. Exato. Começa entendendo quem você é, de onde você veio, o que faz sentido pra você, o que você acredita, como você enxerga o mundo, o que você sente, né? E é só a partir daí que você vai conseguir se afinizar com alguma técnica. Exato. E é o que a gente fala, né? A gente conversa muito sobre isso, né? O dia inteiro a gente primeiro... conversa. Só a gente vai deixar assim, a gente conversa muito o dia inteiro. A gente é amiga real, né? O dia inteiro conversando. Primeiro, autodesenvolvimento. E aí depois o primeiro o autoconhecimento e depois o autodesenvolvimento. Exatamente. Porque se você não sabe quem você é, o que você gosta de fazer, como que você vai trabalhar ou focar numa coisa profissional, sendo que aquilo não faz sentido, né? Exatamente. E ser terapeuta é isso. Primeiro que você precisa estar disposto a passar pelos processos. Que não vão acabar nunca. Não vão acabar nunca. É igual a maternidade. Não tem fim. Cada hora é uma fase. A gente fala que é uma fase, eu falo, não, gente, mas você morre assim dentro dessa fase. Não? Sim. Exatamente, não acaba. É. Então, quando você tá dentro do processo de autoconhecimento, e eu acho isso fantástico, porque nós somos mutáveis. E graças a Deus, né, que nós somos mutáveis. Exato. Então, a gente pode estar falando aqui sobre isso hoje, a gente assistir isso daqui 10 anos e falar, meu Deus, mas olha que a gente olha falou, que merda que a gente falou, já, né? né? Olha que diferente. Olha a minha cabeça que eu pensava, sei lá. Exatamente. Já mudei esse ponto de vista, né? Que ótimo, E né? que dá- ótimo, O que duro ótimo. se ver daqui 10 anos e falar assim, nossa, estou pensando exatamente igual. Aí precisa se assustar, né? E aí que não é legal. É sobre as verdades Quanto que você absolutas, evoluiu, né? Precisa evoluir, né? Faz parte. E evoluir faz parte, mudar de opinião, faz parte ter outros pensamentos, Sim. faz parte conhecer novas coisas, né? E eu acho que essa parte dos florais, né, a forma como eu vejo eles, eu acho que é uma ferramenta com uma profundidade absurda. Muito. Absurda. E que quando eu vejo assim, alguém usando e olhando para os florais de Bach para curar uma dor de cabeça, uma ansiedade, né? Muita gente fala para mim, Roberto, eu queria um floral para ansiedade. Você faz para mim? Insônia, né? Insônia, eu escuto tanto isso daí. E pra eu também insônia? atendo como floral de Bach e eu passo com ela pra ela poder fazer pra mim. É importantíssimo a gente falar isso daí também, né? Tem Sim. gente que quer se autoavaliar, né? A gente precisa de uma outra pessoa pra avaliar a gente, pra ver pontos cegos nossos, né? Isso é incrível. E eu sempre busco também olhar para outras técnicas, mesmo as que eu não trabalho, Sim, né? sim. Então, busquei a Carol também Sim. para isso, porque eu acho o trabalho dela fantástico e me ajudou muito, tem me ajudado muito, né? Então, e é uma técnica, uma forma de trabalho completamente diferente para mim. Sim. Então eu faço tratamento com os florais de Bach, a Mariana Pedroso, que foi minha professora de florais de Bach. Hoje a gente trabalha junto, tem projetos juntos, Legal, né? A gente está lançando uma mentoria justamente para terapeutas, Que demais. né? Para esses terapeutas que é o que a gente está falando, que não conhece nenhuma técnica ou que já trabalha com alguma técnica e não consegue se encontrar. Não tem Legal. cliente, o cliente não volta, não consegue desenvolver uma forma de atendimento, né? Então a gente criou uma mentoria que chama Mentoria de Conexão, né? É para se conectar mesmo. É uma mentoria onde a gente vai ensinar sobre sentir. Então, como eu desenvolvo um olhar terapêutico, vamos ensinar a olhar para a alma, vamos ensinar a leitura de campo, né? Para que a pessoa consiga se desenvolver mesmo enquanto terapeuta antes de colocar qualquer técnica Muito bom, muito bom. para funcionar, sabe? Vamos falar sobre espiritualidade, que tá em tudo também. Sim, não tem como. Então né? vai ser uma mentoria de 5 meses, muito completa. Que legal, né? muito bom saber muito disso. bom. Ainda mais aqui pra nós, né? Que vão vir bastante, né? Sim. Terapeutas. Sim, e se vocês entenderem, né, e souberem de alguém que tá querendo aí ser terapeuta, quem tá assistindo a gente tá querendo ser terapeuta, busca primeiro mentoria. esse passo, né, antes de começar as outras coisas. Sim. E pra mim, os florais de Bach é isso, assim, é um olhar muito profundo, né? A gente fala que é a gotinha mágica, né? Mágica. Para as crianças, eu sempre costumo trazer dessa forma mais lúdica. Eu falo para as mães, né? Eu atendo mães, atendo filhos, crianças também. E eu falo para as mães, quando você for dar para ele,
procura entender aquilo que ele tem mais dificuldade. Então, por exemplo, se a criança tem medo, vamos trazer a gotinha da coragem? Ai, que graça! Legal. Se a criança chora muito ou tem muita dificuldade de lidar com os amiguinhos, perde a paciência, fica com raiva, eu falo, vamos trazer a gotinha do amor? Ai, Né? E aí, pra criança, a Fica criança lúdico. adora. sim. Adora, sim. E eu acho que isso Não, é o floral de bar, sabe? Uhum. A gente percebe essa... As pessoas falam, mas ferramenta natural demora muito pra fazer efeito. Gente, eu vejo o resultado de florais de bar em 3 É dias. muito rápido. Sim. Em 3 dias você já começa a falar, opa, tem alguma coisa... Principalmente quando a gente fala de sintomas, por exemplo, de ansiedade, de Comportamento, insônia. ele traz Mas- coisas também, é muito, né? Exatamente. Mas eu acho assim, que a pessoa, quando ela não consegue, mesmo se ela estiver usando, ela não tá percebendo a diferença, eu acho que a forma como ela tá usando não está certa, não vou dizer certo ou errado, mas não está certo, porque às vezes não tem esse olhar terapêutico por trás. Exatamente. Ela simplesmente está usando, por exemplo, dor de cabeça, tá bom. Até esses Só pra dor de postos cabeça. que vende em farmácia, a pessoa compra Isso. Rescue, aí vem falar pra mim, eu tô aqui tomando Rescue Então, pra insônia. Eu falo, Pra insônia, mas não tá peraí, ajudando. Mas por qual que é a não tá raiz ajudando? dessa insônia? Exato. Tipo, não é uma insônia. Não é só a ponta do iceberg, né? Não. Exatamente. E aí, o que Da onde faz, que tá né? vindo isso? E eu trabalho com pacotes de 4, 6 e 10 atendimentos. E eu vejo nos pacotes de 4 atendimentos já a transformação que acontece. Entendemos sobre. É muito transformador, né? Em 4 sessões. 4 sessões a gente fala que dá o quê? 2 meses. É, A isso. cada 15 Rápido. dias, né? Isso. Dá 2 meses. É. 2 meses pra você sair de uma crise. É claro que assim, tem casos e casos, Claro. tem pessoas e pessoas. E uma coisa que eu procuro muito respeitar é o momento de cada um. Cada um tem o seu momento e o seu despertar. Tem pessoas que vão fazer 4 sessões e vão aliviar sintomas. Tem pessoas que vão fazer 4 sessões e realmente vão despertar para o autoconhecimento, né? Depende o quanto ela tá aberta pra isso também, né? Exato. E preparada. Também, e esse também, preparar Cada um é de individual, cada um. né? É de cada um. Às vezes a pessoa pode ser a pessoa mais espiritualizada ou ter muito conhecimento. Isso não quer dizer que o processo dela vai ser mais leve ou que o processo dela vai ser mais rápido, né, em tempo, do que uma outra pessoa que vem sem conhecer nada. E né? super evolui, super vai mais rápido. É a entrega, né? Cada E por um isso ali. que eu acho que esse papel de ser terapeuta é muito importante. Porque a gente desperta a pessoa. O nosso papel é despertar a pessoa. Isso é muito lindo, E né? aí você coloca a técnica lá necessária para aquela pessoa. Mas esse despertar de consciência, né, que é o meu maior trabalho. Quando eu falo sobre ser terapeuta para mim e ser dirigente espiritual, o meu papel é despertar a consciência. E linkar isso ao sentir. Porque a gente não desperta a consciência se a gente não sente, Verdade. Exatamente. Verdade. né? Então, é o sentir mesmo. Então, coloca seu pé no chão, fecha os olhos e o que você sente? Sente. Sem racionalizar nada. Eu tô aprendendo muito com relação a isso também. Sentir o meu corpo. O que o meu corpo tá dizendo? O que ele tá querendo. O que ele tá querendo? Às vezes eu tô dizendo uma proposta e tal, e minha cabeça tá assim, e eu, não, vou lá. E falei, opa, o que o corpo tá dizendo? O corpo tá falando, não, é. Exatamente. E é o sentir, né? E é o sentir. Então, o meu papel, enquanto terapeuta, é esse. Despertar a consciência. Ajudar a pessoa a sentir e trazer isso pro lado racional, né? Pra Claro, consciência. Né? E Rô, uma dúvida que eu tenho mesmo. Qual que é a diferença entre benzimento e reiki? Benzimento, assim, eu acho que essas duas, quando a gente fala das duas coisas, Parece que A anda gente- junto, né? Parece que é igual. Pra É. mim fica muito como se fosse igual. é parecido, né? O benzimento, eu vou falar por aquilo que eu percebo em atendimento e na resposta das pessoas, Perfeito. tá? Como eu sinto isso. Sem trazer para um lado técnico, que eu acho Perfeito, que não, né? perfeito. Então, como eu sinto a diferença disso? Eu percebo que nessas 4 sessões de tratamento terapêutico, eu incluo todas as minhas técnicas de trabalho e uso de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Sim. Com aquilo que a gente identifica que a pessoa precisa e até aquilo que ela se afiniza, né? E quando a gente fala do benzimento e do reiki xamânico, no reiki xamânico eu percebo que ele atua dentro de um campo energético. Então ele atua na modificação da nossa energia, no padrão vibracional mesmo,
né? Então eu faço alinhamento dos chakras, dos pontos de energia. A gente trabalha com simbologias direcionadas. Então, por exemplo, eu tenho uma simbologia onde a gente trabalha a depressão. Eu vou usar essa simbologia aliada a um cristal lá no plexo solar. Perfeito. Para trazer para a pessoa a alegria de viver, tudo de volta. Então, quando eu uso o cachimbo dentro do reiki xamânico, né? O que faz esse cachimbo? Esse cachimbo é praticamente um descarrego. Uma limpeza energética bem profunda ali. Porque né? tudo é energia, né? Tudo é energia. E dentro do reiki xamânico, para quem recebe, é um momento de mais relaxamento. É mesmo. É uma delícia. Então a pessoa relaxa, ela sai da consciência um pouco. Você vai, Isso. Ela volta e fala assim, como que voltou? Como que você tá? Você fala, eu tô bem. Tô bem aqui, tô só a pessoa sente que o corpo pesa, porque é como se o corpo mesmo, físico, tivesse sido, aliás, o corpo energético tivesse saído do corpo físico para ser cuidado ali, em questão de energia. E essa elevação do padrão vibracional. Então eu sinto, vejo e trabalho com o reiki xamânico dessa forma. Quando a gente fala do benzimento, é como se no benzimento a gente consegue conectar a pessoa à parte espiritual dela, a ancestralidade, de onde ela veio, qual é a força dela. É meio que um resgate da fé. Uau! Né? No benzimento eu falo que é um resgate da fé. Muito e todas legal. as pessoas que eu benzo, eu sempre peço essa licença para a espiritualidade. Já vamos marcar um benzimento pra semana que vem, vamos fazer. Eu só fiz o reiki ainda. Eu fiz o benzimento. Que da hora, é sensacional. eu não fiz. É sensacional. Eu não fiz, Roberta. Por que eu não fiz? Então, né, a gente se atende na hora, então vira aquela confusão. Que legal! Não necessariamente você A estava diferença. precisando, entendeu? Eu já utilizei todas as técnicas. A gente comprou o pacote completo, né? E eu procuro atrelar o benzimento, separar o benzimento da questão religiosa. Embora eu tenha o benzimento, né? Eu faça o benzimento sim amparada pela minha equipe de mentor espiritual. Tá. Né? Mas eu posso fazer o benzimento lá em sala terapêutica mesmo. E é isso que acontece quando eu atendo pessoas que são de outras religiões, né? Eu sou dirigente espiritual da Umbanda, né? Sou umbandista. Sim. Mas tem pessoa que não tem afinidade com a questão religiosa. Então eu pego as coisas do benzimento, levo para a sala de atendimento e benzo a pessoa lá. Tipo, eu que não gosto de religião, né? Exatamente. Então eu não vou convidar... Não vai lá dentro, né? Eu não vou falar pra você, Carol, vamos fazer o benzimento lá no terreiro? Você vai se Porque sentir talvez super você- incomodada. Me sinto que eu não gosto de religião. Aí né? Então, quando pra você mim... olha lá as Exato. imagens, tem algumas pessoas que se sentem impactadas. Sim, sim. Né? E tem outras pessoas que Não amam, gosto. adoram, se sentem super afinizadas. Então eu sempre pergunto pra pessoa, tudo bem pra você se a gente fizer o benzimento? Porque eu atendo na minha casa. Sim. Então eu tenho a sala terapêutica, eu tenho o terreiro e tenho a minha casa, tudo no mesmo lugar. Então eu tenho essa facilidade. E se eu percebo que a pessoa não tem essa afinidade, eu atendo evangélicos, atendo católicos, Sim, atendo sim. todo tipo de Você pessoa. atende pessoas. E ponto, né? Exatamente. Você já É a pessoa isso. Exatamente. E essa parte é muito incrível, porque mesmo você tendo esse seu lado, né? Tipo, eu não gosto que misture as coisas, Sim, né? sim. Religião com um processo terapêutico. E pra mim é incrível, mesmo você tendo esse lado que eu acho super da hora, muito bom mesmo, mas pra mim você não fica colocando tanto, né? Então tem esse... Ela separa. Eu nem Separa, trago, né? é Em processo muito bom. terapêutico eu não trago religião. É muito bom. Aí eu trago de uma forma olhando para a questão espiritual, Que é aquele espírito, né? E aí quando a gente faz o benzimento, eu percebo eu peço, né? O que eu peço no benzimento é essa conexão da pessoa com o que é ela em essência espiritual, com o eu superior, com a fé dela. É se conectar com a fé, com aquilo que faz sentido para ela. Nem se for numa pedra, né? Porque Onde bom que até tem a sua deixar fé, claro, né? Eu tenho bastante fé e esse lado bem conectado, mas eu não gosto de religião, né? E aí tem pessoas que Isso. são assim, e é isso, né? E aí eu percebo nas respostas do benzimento, por exemplo, a pessoa me dizendo assim, nossa, Roberta, depois que a gente fez o benzimento, eu senti assim que eu consegui me conectar melhor quando eu vou fazer uma meditação, por exemplo. Legal. Eu consegui me conectar melhor até no meu ambiente de trabalho. Parece que eu tô sentindo as coisas, as pessoas de uma forma diferente. Ai, que legal. Ou me trazem assim, eu não sei, é engraçado isso, né?
as pessoas falam assim, Roberta, depois que a gente fez o benzimento, eu não sei, mas parece que as coisas na minha vida mudaram. Parece que eu tô vendo as coisas de uma forma diferente, sabe? Que legal. E é por aí que a gente começa a entender, né? Perfeito. Como isso mudou a vida da pessoa. Incrível. Então, e eu fiquei sabendo que vai ter um evento aí de arquétipo. Verdade. Fale mais sobre. Conta Tudo. É muita coisa, né, gente? Muita coisa. Nossa, é muita. Ó, fiquei sabendo que é julho. Graças a Deus, vai bastante ter projeto. Fogueira, vai ter... Vai ser uma Ai, que vivência. demais. Vivência de animal de poder e animal sombra, né? A gente dentro do reiki xamânico aprende e vivencia, né? Eu vivencio lá em experiência de sala de atendimento essa questão do animal de poder, né? E aprendi também dentro da bruxaria, né? Eu tive durante 13 meses dentro da bruxaria com a Bárbara, a Babi. Ela é bruxa, gente, pra quem não notou ainda, né? Só assim, pra quem não viu ainda. Pra quem não percebeu. Pra quem não percebeu. Todas nós somos, né? Um simples comentário, todas nós mulheres bom, né? somos bruxas, graças a Deus, né? E a Babi, dentro dessa jornada, né, que eu passei junto com ela, desses 13 meses, e eu gosto bastante de falar das pessoas que fazem parte da minha vida, de quem me ensinou, sabe? Perfeito. Mariana Pedroso, Babi, Mãe Carla, Mãe Mara, todas as mulheres que né, e homens mulher, também, né? Tá, homens que também. legal. Que participaram, o Rafão, que eu participei do curso do Poder Oculto das Ervas, que foi genial. Então a Carla, que foi do Reiki Xamânico, eu gosto de trazer essas pessoas porque elas são muito importantes e foram muito importantes na minha vida pro que eu sou hoje. Na sua trajetória, né? Na minha trajetória. Essa Então, honra nessa é jornada, né, nesses 13 meses com a Babi, dentro da bruxaria, a gente teve a oportunidade de acessar o animal sombra. Tá. E pra mim, mudou muita coisa. Porque ter esse contato com o animal sombra faz a gente olhar para um lado que a gente não olha no dia a dia, né? Quando a gente olha para o animal de poder, fala do animal de poder, e é isso que a gente vai aprender na vivência, né? Animal, acessar a força desse animal que tá lá disponível pra gente, né? Esse animal, ele já tá, ele traz um conhecimento ancestral também para estar com a gente, sobre nós. Por isso que ele tá com a gente. Quando a gente fala dos animais, a gente tem o animal de poder, o animal sombra, o animal espiritual e o animal familiar. Caraca, um monte de animal. Compõe o totem, né? Também. É uma composição do totem. Legal. Totem. Chama totem. É uma composição do totem. Cada um tem São o os seu 4 totem. animais. São 4. Que legal, não sabia. São 4 e cada um tem o seu, né? Então... E nessa vivência a gente vai saber esses 4 não? Não, nessa vivência são só os 2. Tá. Animal de poder O e poder animal e a sombra. sombra. Tá. E eu quis trazer os 2 porque, justamente por isso, porque a gente vai olhar pro lado do animal de poder. Porque eu não vou dizer que é fácil olhar o lado poder, mas tipo, a gente acaba gerando uma força. Exatamente. Porque só isso tá bom. É Mas mais e legal, o sombra? Né? Exato. E o sombra? Dá uma Você quer animada. mexer ali naquela feridinha? Não, a gente fala, incomodar? não quero ver a sombra. Mas é ali onde a gente evolui, né? Exatamente. E por isso que eu quis trazer os 2 nessa vivência. Muito legal. Um animal sombra para você entender quem é você, em personalidade, porque fala muito de quem é a gente. Porque quando eu começo a olhar para aquele animal, para a mensagem que ele traz, para a forma como ele vive ali em comunidade, ou para a forma como ele vive sozinho, o ambiente onde ele vive, eu aprendo muito sobre mim, né? E quando a gente olha para o animal sombra, eu também olho para como ele vive, né? Qual é a energia que traz esse animal, né? E aí a gente consegue entender o quanto isso o quanto a gente evolui aprendendo isso, né? Olhando para essa sombra, porque a sombra nada mais é aquilo que foi reprimido. Sombra não é uma coisa negativa. Perfeito. Ah, não, o lado Exato. sombra dela é negativo. Não é negativo. Sombra é aquilo que eu tenho e que foi reprimido. E exatamente por reprimir, e a gente fala de reprimir através de uma crença limitante, Sim, né? sim. Por que Tá que eu lá na reprimi? infância. Porque eu acreditava que aquilo era errado. Né? Então eu reprimi aquilo, acreditei ou escutei a Exato. vida inteira que aquilo Tá. era errado, e aquilo virou uma sombra. Sim. Porque aí toda vez que eu me olho fazendo aquilo, Tipo, dá uma- eu começo a falar, opa, não, você não pode ser assim. E geralmente o animal sombra é aquele animal que a gente acha ruim, que a gente não Que a gosta gente tem dele, medo. Tem medo. Que a gente tem medo. Interessante. O animal sombra é muito conectado àquilo que a gente tem medo. Sabe aquela coisa que só de pensar você já tem um negócio assim? Já dá um
asco. Até tem que você fala, nossa, eu tenho pânico. Só de sentir aquele animal eu já... A gente já conversou sobre isso. A gente já conversou sobre isso. Mas eu ainda não consigo pensar ou identificar. Pode ser que na vivência eu consiga. Eu acho que o meu é rápido. Mas você falou que era qual que você eu achava? não sei. Não sabe, né? Eu cheguei a falar aranha. Aranha, mas ao mesmo tempo você gosta de teia, então... Eu fico olhando, eu fico, meu, a teia é sensacional. A gente vai ter que ir, na hora que vê a aranha, fala, não, aranha. Depende da aranha, né? Aí se a gente for, a gente sabe. Aí lá na vivência vocês vão entender. E aí lá na vivência a gente vai ter a fogueira, né? A fogueira pra gente ajudar a gente a se conectar também. Tambor vai ter. Tambor também vai ter. Vai ser uma vivência mesmo, uma vivência xamânica, né? Ai, que legal. Pra identificação, eu acho que não é nem importante só... Eu vejo muita gente falando, mas eu quero saber qual é meu animal de poder. Mas mais importante do que saber é entender o que você vai fazer com aquilo. Exato. O que você vai fazer com essa informação? Né? Só pra saber. E a vivência não é só pra isso. Exato. Na vivência a gente vai entender, né, qual é aquele animal, o que que ele me traz, como eu enxergo ele na minha vida. O que você vai aprender, onde você vai aplicar. Isso. Então, vai ser uma vivência bem interessante, bem legal. A fogueira, o ambiente onde eu vou fazer é na terra mesmo. Da hora. Então vai ter uma conexão lá com todo o ambiente de terra, de mato, né? Muito bom, muito bom. Vai ser bem roots mesmo. Bem real. Real. E vai ser agora em julho, né? Eu vou fazer em julho. Geralmente a partir das 18 horas vai ser, porque é noite, né? A gente vai fazer a fogueira, então. Mas vai ser muito interessante. Ai, ansiosa para já. Eu vou limitar um pouquinho a quantidade de vagas por conta do espaço. E até para que a gente possa entregar uma coisa com qualidade mesmo, né? Todo mundo tem ali liberdade de falar, de sentir, né? Tem essa... Eu gosto muito desse compartilhar, né? Acho muito importante esse compartilhar lá, porque... jornada em grupo é sempre muito diferente, né? Muito. A gente fez um evento agora, não tem pouco tempo. A gente vai ter mais todo evento, né? Em dezembro a gente tem mais um, nem vamos falar sobre, mas enfim, no próximo aí a gente fala. Temos evento até, né? Que delícia, que maravilha. Muito bom, muito bom. Por mais que você traça lá na hora, ele modifica, ele energia, molda, né? Ele molda com as pessoas que estão lá, porque elas precisam, mesmo, né? A gente com o nosso ciclo, a gente Nossa, mulher, a gente aprende muito. É muito Cada legal. grupo é um grupo. Cada grupo é um grupo. E Rô, pra gente fechar com chave de ouro, qual que é o recado terapêutico que você deseja deixar aqui pra nós, pra quem estiver assistindo a gente? Olha, Carol, eu acho que o mais importante de tudo, assim, olhando pra minha vida como um todo, né, e do que eu sou hoje, do como eu tô hoje, da minha vida hoje, o conselho, né, o aconselhamento, o recado que eu posso deixar é que para as pessoas se olharem sem se comparar. Perfeito. É um olhar com amor e com acolhimento para quem você é. Sem julgamento, sem comparação, né? Eu percebo que uma das coisas que dificultou muito a minha jornada foi exatamente esses padrões de comparação. Que é muito comum, né? Então, a gente aprende isso, né? A se comparar o tempo todo. Os pais até mesmo, né? Sim, fica falando entre nós, entre irmãos. A gente falou até junto, irmão. Tem muito isso, né? O seu irmão faz assim, você não faz. Então, embora você venha da mesma família... Somos seres humanos únicos. Completamente diferentes. Então, o meu recado é para quem tá perdido, para quem não consegue não consegue sentir, não consegue se identificar, ou tá doente mesmo, com doença física, para e se olha. Começa a se questionar. Quem eu sou, do que eu gosto, o que faz sentido pra mim, quem são as pessoas que estão ao meu redor, como tá o ambiente onde eu tô vivendo, que influencia muito, né? Como está o ambiente onde eu tô vivendo, o que eu tenho de perspectiva de vida, né? Nem falo pra fazer essa jornada de olhar pro futuro, sabe aquelas perguntas? Como que você quer estar daqui 5 anos? Isso me irrita. Eu não sei, de verdade. Pensa no hoje, né? Vamos viver o hoje. Calma, né? Vamos entender e olhar pra gente quem a gente é hoje, porque o futuro é uma construção disso. Eu acho que você pode até olhar lá na frente. Eu acho que a gente bem precisa hoje, ter. né? Mas e hoje? Como você é? Como você hoje, tá? né? Exato. Pra chegar Exato. Porque senão... Se você tá perdido hoje, como que você vai querer vai se ver daqui imaginar, a... né? E aí é onde tá o problema, porque quando a gente tá perdido, a gente olha pro futuro com uma perspectiva do outro.
E não nossa. E aí como se as respostas estivessem lá, né? Lá no nosso futuro. Não, porque quando eu estiver assim, eu fico melhor. Quando eu for não sei o quê, eu fico melhor, né? E você tá sempre trabalhando. Aí gera ansiedade, depressão, porque você só sempre olhando lá na frente, né? E se compara, e quem se compara, para. Quem né? se compara, O nosso quem se mestre compara. do Strider. Somos apaixonados. Sim. E é isso. Porque você perde tanto tempo olhando para aquilo que você não fez, que você poderia fazer, como o outro tá fazendo, o que o outro tá ganhando em troca. E aí é onde a gente vive em função. Qual é a outra frase? Quem admira, mira. Quem né? admira, mira. Para, quem admira, mira. Frase do Strider, pra quem não conhece. Eu acho que essa questão da comparação... eu acho que o comparação é comparar com você mesmo, com a sua trajetória. Com quem você foi ontem. Com quem você foi ontem, sim, exato. As escolhas de ontem, né? Deixa eu mudar, ser melhor hoje, né? Comparado comigo. Exato. Não com outra pessoa, né? Porque é outra história, outra vivência. E se permitam chorar. Se permita sofrer. Eu tava chorar aqui, você falando isso, acredita? Eu tô... Se permita chorar, se permita sofrer. Você não tá em terapia. Olha, eu posso dizer que depois que eu me permiti acessar o sofrimento, eu sempre tive muita dificuldade de acessar o sofrimento. Uau! Sempre tive. E eu percebo que depois que eu me permiti acessar o sofrimento mesmo, olhar para aquele lugar de dor e resolver essa pendência, chorar o que preciso for, sabe? Foi onde eu realmente consegui evoluir. Inclusive espiritualmente. Muito bom. Sensacional. Porque a gente aprende a acessar coisas tão verdadeiras dentro da gente e chorar, limpar a alma, né, gente? Nossa, é uma delícia chorar, limpar a alma. Chorar. Então, você deixa, assim, um caminhão, uma mochila de coisas pra trás quando você se permite chorar mesmo. E que muitas vezes não é sua, né? Essa mochila. Não. Geralmente não é, né? Não. São coisas que você permitiu o outro colocar, né, dentro da sua mochila. E aí você tá carregando. Que nem é seu, né? Que nem é seu. Libera isso, pelo amor de Deus. Dentro desse período dos 13 meses, né, da bruxaria, o que eu mais aprendi foi realmente me libertar dos pesos. Deixa as coisas morrerem. Lidar com a morte, né? Porque quem tem medo de morrer tem medo de viver. Sim. Então, e eu me vi muito nessa situação. Com medo de viver. Mais medo de viver do que medo de morrer. Porque a morte é simbólica, né? Então, mais medo de viver do que de morrer. Né? Mas quando a gente fala sobre a pessoa ser ali, quem ela é, estar ali, isso pega muito em mim por conta como as pessoas estão tendo dificuldade disso, né? Então pega assim de, nossa, caramba, se a pessoa parar pra ela vivenciar o que ela tá vivendo naquele exato momento, aquilo é tão forte, né? Pois é. Responde tantas coisas, tantas e acessar, sim, né? Aquele momento, aquela fase, sente essa fase. Sente, né? A raiva. Permita sentir. Sente a raiva, sente a tristeza, sente o ódio, sente. Porque tudo é um processo, né? Tudo é um processo, não tem jeito. Eu percebo que as pessoas têm... A gente, né? Eu falo as pessoas, inclusive a gente, nós todos. Nós, a gente tem muito medo de parecer as coisas. Parecer ser, né? Então, parecer desequilibrado, parecer fraco, parecer frágil, parecer forte, parecer... A gente fica sempre pensando... Ai, nossa, mas se eu falar isso, eu vou ser ridícula. Nossa, que ridícula que eu fui, pensei aquilo, fiz aquilo. Nossa. Mas e você? Quem que você tá se anulando? Pois é, gente. Você tá só se anulando. Né? A gente não é perfeito. A gente vai errar, tem hora que a gente vai ser mesmo ridícula e vai dar risada e tudo bem. Ai, fui ridícula. Putz, olha que... Da hora. Tá tudo bem. Às Deus vezes eu olho e ser uma pessoa normal, né? Você fala, Deus me livre. Esse final de semana eu passei por uma situação, depois eu comecei a dar risada de mim mesma. Eu falei, Roberta, que você ridícula, fez, né? Como você fez isso? Eu, caca, dando risada de mim mesmo. E segue a vida. E é isso. Tem hora que a gente não é perfeito. E me libertar dessa não perfeição, nossa, dessa perfeição, aliás, foi assim... Ai, que delícia, libertador. Né? Eu posso ser eu, né? Eu posso ser eu, sabe? E é libertador. Isso é libertador. Mas gente, é isso que a gente queria agradecer demais a sua presença. Você é muito querida, tanto pra mim quanto pra Carol. Muito. Por isso que abriu aqui pra nós. Exato, não é à toa que a gente passa com ela também. Vamos deixar isso sempre. Claro. Porque é uma experiência, né, que a gente tá tendo. E queria agradecer demais por você estar aqui nesse nosso primeiro estreando nosso podcast. Gratidão. Emocionante mesmo. Eu que agradeço, gente, de verdade. Foi uma honra
Pra mim, quando eu recebi o convite, assim, eu fiquei emocionada. Eu falei, gente, que responsabilidade. Primeiro a gente pensa, que responsabilidade, né? Sim. Mas eu entendo que eu posso ser só eu. Exatamente. Né? Eu entendi que eu posso ser só eu. E esse é o diferencial da vida da gente. Ser só a gente, né? E pra mim foi uma honra receber esse convite, ter você estar aqui hoje fazendo parte disso, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que vai ajudar muita gente, que vai conseguir trazer isso que a gente fala do nosso trabalho, né? De despertar a consciência das pessoas, pra entender que terapia não é esse monstro. Não é esse monstro, exatamente. E que quando for monstro, a gente tá lá Vamos olhar pra esse monstro junto. Vamos olhar pra esse Porque se você olhar de perto, ele é pequenininho, ele não é tão grande assim. A gente que escolhe aquilo que cresce. Exato. Né? Então, vai ter monstro. Mas se a gente tá de mão dada... A gente dá o tamanho, né, pra aquilo ali. E a grande oportunidade que a gente tem na vida é de ter pessoas. Muito bom. Muito bom. Então, pra mim, foi uma honra, uma oportunidade. Vocês são muito especial na minha vida. Obrigada. Eu agradeço muito, de verdade. Gratidão. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Na mãozinha. Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço. Finalizamos, né?